Unidade 3, Energia, Transformação e Conservação. Aula 12.1, Conteúdo, Velocidade média das reações. Habilidade: utilizar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representações usadas na química, gráficos, tabelas ou relações matemáticas. Olá, alunos! Olá também, professores presenciais, boa tarde. A gente está iniciando mais uma aula aí de Química. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a velocidade das reações. Nós iniciamos na aula de ontem esse assunto e hoje a gente vai dar andamento, falar um pouco da cinética, das velocidades médias das reações, só que antes disso nós vamos para a revisão. Então, gente, agora a gente vai fazer uma revisão rápida aí sobre os conceitos de cinética. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Então, na aula de ontem, a professora comentou, já iniciou esses conceitos de cinética, e a cinética é o estudo das velocidades das reações químicas e também os fatores que influenciam, essas reações. Então, a gente pode classificar as reações quanto à sua velocidade, gente? Nós podemos, por exemplo, ter reações rápidas, como as de combustão, é aquela reação de queima, que a gente chama de reação de combustão, ou então a reação de neutralização em meio aquoso, também é uma reação que ocorre de maneira rápida. Nós temos reações lentas, como a fermentação e o apodrecimento de frutas, São exemplos de reação lenta. Agora a gente vai para alguns exemplos, propriamente ditos, de processos rápidos e lentos, Trago para vocês a primeira imagem aí de exemplo, Então eu tenho aí a ferrugem, a combustão e a formação de estalactites e estalagmites. Nós temos aí a ferrugem, que é aquela reação de formação do óxido. A combustão, que é a reação de queima, qualquer processo de queima é chamado de combustão. E as estalactites e estalagmites, que são as formações de colunas, que ocorre lá nas cavernas. Nós também temos mais exemplos aí. Essência, um exemplo de reação rápida, A gente joga lá o tablete, rapidamente ele se dissolve. E nós temos o apodrecimento das frutas, que é um processo lento, Leva um pouquinho de tempo para acontecer, tá bom, gente? Então, todos esses exemplos e essas características aí, todos passam pelo conceito de velocidade, E velocidade tem a ver com cinética, com a cinética das reações. Ok, gente? Então, esse foi um resuminho aí de todo o trabalho, o assunto da professora Darlinda, da aula de ontem. Agora nós vamos para o nosso desafio do dia. Então, gente, no nosso desafio, eu trago essa imagem aí com vários produtos enlatados, alimentos enlatados. E aí eu pergunto de vocês, se vocês já se perguntaram quanto tempo um alimento desses, enlatado, pode ficar na prateleira de um supermercado ou até mesmo em casa sem estragar, até estragar. Será que a gente conhece o tempo de vida útil, o tempo de vida de prateleira, como a gente costuma chamar, desses alimentos, Então essa é a perguntinha que eu deixo aí para o desafio da aula de hoje. Se vocês conhecem o tempo de prateleira de alguns dos alimentos, alguns aí vocês provavelmente consomem, São os mais comuns, como ervilhas, o milho, Então, quero saber se vocês conhecem esse tempo de prateleira, ok? Ao final da aula de hoje, na interatividade final, eu quero essa resposta, hein? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a velocidade das reações e alguns fatores que podem alterar essas velocidades. Então, gente, na aula de hoje, como eu havia comentado, nós vamos trabalhar sobre
estudar um pouco mais sobre a velocidade das reações, como se dá essa reação, né? A professora já falou um pouquinho sobre a cinética das reações, como que as reações ocorrem, ela comentou sobre a teoria das colisões também, né? Que toda reação, para ocorrer, necessariamente a gente precisa que os reagentes entrem em contato, colidam, e aí a gente tem a formação dos produtos, não foi? Eu lembro muito bem dessa aula bem legal da professora, e hoje eu tô aqui, né, nesse supermercado, onde a aula de hoje vai ser sobre alimentos, né, a questão da conservação de alimentos, principalmente aqueles alimentos enlatados, né, porque são aqueles que provavelmente têm o tempo de prateleira mais longo, tá? Os congelados, também alguns congelados têm o tempo de prateleira longo, mas os enlatados são os mais, né, os que têm esse período mais longo aí que a gente pode comentar com vocês, tá? Então, por isso, hoje a aula vai ser aqui no supermercado pra gente, né, poder discutir um pouquinho sobre essa conservação, como é que a gente pode, de alguma maneira, influenciar na velocidade, né, dessa reação, né? A gente sabe que para que um alimento estrague, para que ele se decomponha, alguma reação está acontecendo ali. A gente vai conhecer um pouquinho sobre essa reação e vai aprender a calcular, né, como se dá aí o cálculo, na verdade, de velocidade das reações, de velocidade média das reações. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa relação de alimento-prateleira. Vamos dar uma olhadinha aqui que eu trago para vocês. Então, gente, a importância da conservação dos alimentos, né? Então, a indústria, ela já vem há muito tempo, e o próprio ser humano, né? Ele já vem há muito tempo tentando conservar os alimentos. Isso é comum, né? Desde que o homem saiu lá daquele período nômade, né, onde ele não tinha paradeiro e começou, né, a ter uma vida mais sedentária, né, se organizar e tudo mais, ele já começou a pensar um pouco em conservar os alimentos para que ele tivesse alimento para o dia seguinte, né? E aí começaram a surgir várias técnicas que provavelmente, né, que a gente utiliza ainda até hoje, né? Algumas técnicas de conservação de alimentos, que são técnicas empíricas, como a secagem, né, do alimento, a defumação também é uma das técnicas, o uso do sal é outra técnica empírica de conservar os alimentos, do vinagre e do álcool, né? Então a gente tem aí como conservar os alimentos, a conservação dos alimentos pode ser feita dessa maneira. Então, conservar é manter as características do alimento estáveis, né? É quando a gente consegue deixar o alimento com a mesma textura, com a mesma cor, com o mesmo cheiro, tá? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente está mantendo as características do alimento, tá? Bom, e o processo de conservação não reverte o quadro de deterioração, tá? Então, digamos que um alimento, ele já começou a estragar, o processo de decomposição. Os fatores que determinam o tempo de decomposição de alguns materiais, né? Eu dei alguns aqui para vocês. Tá? Então, o material da embalagem é um fator determinante. Por exemplo, no caso dos vidros e das latas, eles costumam, né, ser embalagens que retardam a decomposição dos alimentos guardados ali. A gente tem também o tamanho e a forma do recipiente, ajudam também na conservação do alimento. Quanto mais alto e delgado, né, a gente tem uma melhor conservação. A questão da temperatura inicial que o alimento foi processado também ajuda no processo de conservação. A temperatura do autoclave. Autoclave é um equipamento que serve aí que auxilia, né, na verdade, em guardar o alimento, fazer com que ele fique mais sequinho, né, sem a presença de umidade e tudo mais. E a rotação e giração é um processo que é utilizado para acelerar a penetração do calor e tornar o alimento totalmente fluido. Vou continuar falando aqui sobre o tempo de vida dos alimentos.
E aí eu trago para vocês alguns alimentos, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Alguns alimentos que a gente tem no nosso dia a dia e o período, né, que eles levam para decompor dentro da geladeira, tá? Então aqui eu tenho um período dentro da geladeira, então eu trago para vocês, por exemplo, a maionese industrializada, um mês só depois de aberta, tá, gente? Depois que tá aberta, o máximo que você vai guardar na geladeira é um mesinho, hein? O leite, né? Leite longa-vida e tal, que a gente compra também embalado naquela caixinha longa-vida, só 2 dias depois de aberto, tá? Não adianta ficar uma semana, porque ele já entrou em processo de decomposição. Ovos de 7 a 14 dias guardados na geladeira. Aqui doces, né? 3 dias na geladeira é o máximo que eles suportam. Os frios, né? Como presunto, queijos, também 3 dias guardados na geladeira, tá? Então aqui alguns exemplos de alimentos com tempo de conservação bem baixo, tá? Aqui são alimentos que se degradam rapidamente. Agora eu vou falar um pouquinho da medida da rapidez, como é feito esse cálculo, né, de medida da velocidade de uma reação química. Então esse cálculo está dentro da cinética, tá? Como a professora já comentou inicialmente, e ele estuda os fatores, né, que influenciam a taxa de desenvolvimento das reações, tá? Então, além da gente calcular a rapidez das reações, a gente também estuda esses fatores que podem influenciar. Bom, a cada vez mais pesquisas nessa área têm sido desenvolvidas, principalmente na área da alimentação, como eu comentei com vocês, né? Já que a indústria alimentícia, uma grande indústria hoje, né? Ela sempre tenta organizar e fazer com que os seus alimentos mais tempo na prateleira. Então, as pesquisas têm importância e consequências tecnológicas, né? Todo esse desenvolvimento que eu estou comentando aqui com vocês, né, de novos materiais, de como armazenar e tudo mais, tudo é desenvolvimento tecnológico, né? Tudo é tecnologia. Cada um aqui poderia agora pensar em alguma maneira, né, de melhorar a conservação dos alimentos, e isso seria um desenvolvimento tecnológico, um avanço tecnológico, tá? Então aqui eu trago para vocês como é que a gente calcula. Lembram-se que eu falei ontem que todo esse assunto ia envolver a parte de físico-química, né? Então tudo vai ter um pouquinho de cálculo. A gente hoje vai aprender a calcular como a gente chega a essa velocidade média de uma reação, tá? E a fórmula é super simples, não precisa ficar aí com medo, tá? Então a fórmula é essa daqui. É a variação da concentração da substância que a gente está analisando, dividido pela variação do intervalo de tempo, tá? Então é só pegar a concentração e dividir pelo tempo, e eu tenho uma velocidade média com que uma reação ocorre, tá? Então a equação que representa a velocidade média é a velocidade média representada por Vm é igual ao delta, que é esse triângulo, da concentração, que é representado com esse colchete, tá, gente? Onde eu vou colocar dentro do colchete a substância que eu tô estudando, analisando, dividido pela variação do tempo, delta do tempo, tá? Eu posso representar dessa maneira também, que acho até mais viável, porque a gente consegue compreender o que é o delta. O delta é sempre o final menos o inicial, não esqueçam disso, tá? A gente vai pegar a concentração final, vai subtrair da inicial. Tempo final, subtrair do inicial. E aí a gente tem um quociente. Encontrando esse quociente, a gente vai ter o valor da velocidade média, tá? Não esqueçam que pode usar a calculadora, tá bom? Não tem problema, ela pode ser utilizada. Então vamos começar aqui com as aplicações, né? Então eu trago para vocês essa tabela com o tempo em minutos, o tempo pode ser em segundos, horas, aí depende do que a gente está analisando, tá? Então o tempo em minutos, e a concentração é a molar. Lembram-se que nós trabalhamos na aula de ontem, concentração molar da substância A. A equação é essa, onde a substância A é o reagente, tá? Então ela está antes da seta, então ela é o reagente, a substância B, no caso aí, está sendo formada, é o produto. Gente, vamos analisar antes a tabela, antes da gente fazer o cálculo, tá? A pergunta é,
qual a velocidade média no intervalo de tempo de 1 a 4 minutos. Mas aí eu quero que vocês analisem comigo o seguinte, nessa tabela nós temos o tempo, como eu falei para vocês, que começa de zero, né? Começa do zero, do início, e vai até o minuto 5. Aqui na tabela é isso que está mostrando pra gente. E aqui na concentração a gente está vendo o seguinte, que no tempo zero nós tínhamos 10 mol por litro de concentração da substância A. E à medida que o tempo foi passando, o que a gente consegue observar? Que essa substância está sendo consumida, né? Então, por esse motivo, a gente classifica essa substância como sendo reagente, tá? O reagente é sempre a substância que vai sendo consumida à medida que a reação vai caminhando, tá? Então, a reação vai caminhando no tempo e aí essa substância tende a ser consumida durante o processo. O produto é o contrário, o produto vai sendo formado, então a concentração dele tende a aumentar, tá bom? Então, toda vez que vocês forem analisar as tabelas, são importantes a gente fazer análise de tabela, de gráfico, façam esse tipo de observação. Então, vamos lá calcular a velocidade média no intervalo de tempo de 1 a 4 minutos. Lembrando que a equaçãozinha da velocidade média é a variação da concentração da substância A, é dela que eu estou falando, tá? Tá lá na tabela, dividido pela variação do tempo. Vou arrumar essa equação para ficar bem bonitinha para vocês entenderem. Então, a velocidade média é a concentração final. Eu vou voltar aqui para a tabela. Bom, como eu estou falando do tempo 1 a 4, então eu vou olhar somente para esses dois dados, tá, gente? Então, eu vou olhar para o 1, minuto 1, concentração 1. Minuto 4, concentração 4. Então, são esses dados que eu vou substituir aqui na minha fórmula, hein? Tá ali na letra A, tá escrito isso, é de 1 a 4. Então, é isso que você vai pegar na tabela. Vamos lá. Começando aqui, eu vou colocar concentração de A final, vou colocar um F, tá? Para indicar o final, menos a concentração de A inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Eu vou marcar aqui na tabela para vocês o que é inicial, o que é final, né? Inicial é onde a gente está começando aqui o processo, ó. Então é no tempo 1, inicial. Tempo 1, concentração 9. E o final é onde finalizou, onde acabou aqui a minha reação. Então é o 4. Tempo 4, concentração 3. Vamos substituir agora? Vamos aplicar na fórmula, né? Velocidade média é igual. Quanto que é a concentração final? 3 menos a inicial, 9. Quanto que é o tempo final? 4 menos o inicial, que é 1. Então, a velocidade média é 9 menos 3 aí é 6 por 3. Professora, porque não ficou negativo? Porque não tem velocidade negativa, tá? Então, a gente, né, na matemática, a gente usa um módulo para que não fique esse sinalzinho atrapalhando aí a nossa vida, tá bom? A gente ainda não consegue voltar no tempo. Não tem essa velocidade negativa. Então, velocidade média é de 2 mols por litro vezes minuto. Por que toda essa informação aqui? Eu vou voltar na tabela, ó. Porque eu vou pegar as unidades, tá? Mol por litro e minuto. Então, vou pegar todas as unidades, as informações e vou representar aqui na minha velocidade média. O que isso quer dizer para mim? Vamos lá fazer a leitura do resultado, né? Sempre bom a gente compreender que a cada minuto que vai passando, cada minutinho que vai passando, 2 mols por litro da substância A é consumido, tá? Então, é isso que eu consigo ler na hora que eu olho aquele negócio ali, ó. VM igual a 2 mol barra litro vezes minuto. Que a cada minuto que vai passando,
2 mol por litro da substância A vai sendo consumido. Tá, gente? Então, aí a gente tem um exemplo de como calcular a velocidade média. No caso aqui do exemplo que eu trago para vocês, é de uma substância reagente, por isso que na tabela nós temos a decomposição, a diminuição da concentração. Se fosse um produto, por exemplo, nós teríamos uma tabela com um aumento dos valores de concentração, tá? Então, ia começar com 0, 1, 2, a gente ia ter esse aumento crescente na concentração da substância à medida que o tempo fosse passando, tá ok? Vamos fazer mais um exemplo, mais uma aplicação para a gente poder tirar qualquer dúvida que tenha ficado aí sobre velocidade média. Só que agora eu vou fazer a mesma tabela, só que agora eu vou fazer em outro intervalo de tempo. Vou fazer de 2 a 3 minutos, tá? Então é isso aqui que eu vou olhar, 2 a 3 minutos. 2 a 3 minutos. Tá bom? Então vamos lá representar a equação da velocidade média, que é a variação da concentração da substância A dividido pela variação do tempo. Lembrando que variação é final menos inicial, não esqueçam disso. Então, vai ficar assim: concentração de A final menos a concentração de A inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Bora ver se a gente consegue entender quem é final e quem é inicial aqui, né? Lembrando que na primeira coluna da tabela é o tempo, então começa no 2 e termina no 3, inicial, final. A mesma coisa aqui na concentração, inicial, final. Substituindo os valores na equação, nós vamos ter que velocidade média, concentração de A final é 8, inicial é 6, e o tempo final é 3 e o inicial é 2. Pronto, peguei os valores da tabela e substituí. Agora eu pego lá minha calculadorinha, né? Eu sei que vocês têm aí. A gente faz a continha que vai dar 2 sobre 1. E aí nem precisa de calculadora, né? A gente já tem o resultado pronto, onde a velocidade média dessa reação aqui no intervalo de tempo de 2 a 3 minutos é 2 mols por litro vezes minuto. E aí nós temos a mesma informação para o que a gente acabou de ver agora há pouco, né? A gente mudou o intervalo de tempo na tabela, nós temos, no exemplo inicial era no intervalo de 1 a 4 minutos, e aí no segundo exemplo a gente tem um intervalo de 2 a 3 minutos, né? E aí, mesmo quando a gente tem essa diferença de intervalos, como se trata da mesma reação, né? A gente está observando ali a mesma tabela, a mesma reação referente à substância A, então a gente acabou obtendo o mesmo resultado. Tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, a gente obteve o resultado de 2 mols por litro por minuto, né? Então quer dizer que a cada minuto que a reação vai acontecendo, 2 mols por litro dessa substância, no caso a substância A, vai sendo consumida, tá, gente? Então, é meio que um parâmetro, né? Essa reação aí está se mostrando constante à medida que o tempo vai passando. Professora, toda reação ela é assim, constante? Não. A gente vai ter exemplos de reações que no intervalo vai dar uma velocidade média, em outro intervalo vai dar uma velocidade diferente. Então, depende muito da reação. Nesse caso aí, a gente conseguiu observar o padrão, né? A constância nos intervalos de tempo, mas existem reações que isso não ocorre. Vai depender da cinética da reação, da colisão que ocorre entre os reagentes, são vários fatores que podem influenciar para que essa reação ela não ocorra, ou pelo menos ela ocorra de maneira diferente em cada intervalo de tempo. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria comentar com vocês agora nesse estudo da velocidade média. A sua aula continua no próximo vídeo.